Olá, pessoal. Bom, dando andamento então e continuidade ao nosso estudo da teoria e aplicação da lei penal e superado o estudo da ação penalmente relevante, nós vamos trabalhar agora, pessoal, o chamado nexo de causalidade, ou o estudo do nexo causal, da relação de causalidade, enfim. Os nomes que vocês vão poder encontrar na doutrina são vários, mas o importante agora é entender a ideia que está por detrás do estudo do nexo de causalidade, qual é a importância dele para o estudo do direito penal e por que nós estamos estudando ele agora. Vejam que nós estamos já estudando o conceito analítico de crime, nós já vimos os elementos que compõem o conceito analítico de crime, nós vimos que o conceito analítico de crime ele é uma decomposição de uma realidade complexa que estabelece o fato típico, ilícito e culpável como sendo a caracterização de um crime. E nós já começamos a estudar os elementos que compõem o fato típico, ou seja, nós já estudamos a ação penalmente relevante, ou seja, quando uma ação interessa para o direito penal, e agora precisamos analisar o nexo de causalidade para saber se esta ação praticada pelo sujeito é aquela que determina o resultado que será causador da ofensa ao bem jurídico e, portanto, tornará o autor dessa conduta responsável. Vejam que o estudo do nexo de causalidade, pessoal, ele é muito importante para a tipicidade, para a caracterização do fato típico, e ela deve ser feita nesse momento, depois de nós termos estudado o conceito de ação penalmente relevante. Entendam, pessoal, que um crime é uma realidade altamente complexa e que nós vamos trabalhar ele em processos de imputação. Nós vamos trabalhar com uma ideia de imputação subjetiva, ou seja, nós vamos verificar se o sujeito agiu com dolo, se ele agiu com culpa. Nós vamos verificar também uma chamada imputação objetiva do resultado, ou seja, é a verificação da ação que o sujeito praticou e em que medida esse sujeito produziu aquele resultado que nós estamos verificando. Vejam, pode acontecer de nós termos uma situação em que o sujeito praticou uma ação penalmente relevante com dolo, mas não é ele quem produz o resultado. Ou nós podemos ter, eventualmente, uma pessoa que não praticou uma conduta penalmente relevante, ou não agiu com dolo, nem tampouco com culpa, e temos a ocorrência do resultado típico. E por isso é importante nós sabermos o que é o nexo de causalidade e qual a importância dele para o estudo do direito penal. Vejam que toda essa discussão, pessoal, não se resume apenas aos crimes materiais. Os crimes materiais são fundamentais para a nossa compreensão e eles são os casos mais emblemáticos da análise do nexo de causalidade. Por uma razão muito simples. Os crimes materiais, como nós já vimos, são crimes que dependem da sua existência de um resultado naturalístico. Ou seja, se eu não tiver a ocorrência do resultado naturalístico, eu não posso falar de crime material consumado. Então vejam, em todo crime material descreve uma conduta, uma ação penalmente relevante e um resultado. E eu preciso estabelecer uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado para saber se é o autor daquela conduta penal quem é causador daquele resultado típico. E é isso que é o estudo do nexo de causalidade. Ou seja, o nexo de causalidade ele é uma relação de causa e efeito que se estabelece entre a ação praticada pelo sujeito e o resultado descrito em lei como crime. É um elo que liga a conduta do agente a uma modificação no mundo exterior. Vejam, se eu encontro uma pessoa morta, eu não necessariamente tenho um crime de homicídio, porque eu preciso identificar aquela pessoa morta e saber qual foi a ação penalmente relevante que causou essa morte. Se eu encontro uma pessoa morta, esta morte pode ter sido causada por fenômenos naturais, pode ter sido causada por uma ação de uma outra pessoa, ou também pode ter sido causada pelo efeito de uma soma de fatores. E a partir daí nós temos que saber quem determinou o resultado para ser responsável por ele. Para isso, pessoal, eu chamo a atenção de vocês de cara do artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a prática do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, não adianta só ter o resultado, eu preciso saber quem deu causa a este resultado. E não por acaso, é o estudo do nexo de causalidade que vai nos levar a esse estudo e essa compreensão a respeito do que é a causa do comportamento passível de uma punição. Ok, pessoal? Muito importante, acima de tudo isso, é que na discussão relativa ao nexo causal, nós estamos, segundo a doutrina tradicional,
essencialmente falando de crimes que demandam uma modificação no mundo exterior para a sua consumação. Ou seja, eu estou falando basicamente dos chamados crimes materiais, ok? Vai ser possível verificar o nexo de causalidade nos crimes formais? Sim, mas a análise deles não é tão evidente e tão latente. Por isso, pessoal, eu também peço um pouco de paciência de vocês, um pouco de compreensão de vocês nos exemplos que eu venho a trazer nessas nossas gravações iniciais. Não é subestimar a capacidade de vocês, não é achar que eu preciso fazer exemplos muito simples, mas eu preciso que vocês entendam o fundamental. E às vezes entender o fundamental com exemplos mais standards, com exemplos mais seguros, permite que vocês consigam visualizar com mais tranquilidade e segurança o que é importante para a nossa análise. O nexo de causalidade, pessoal, se nós discutirmos hoje casos como um acidente de trânsito, casos como um crime de homicídio, casos como um crime de homicídio decorrente do consumo de veneno, casos decorrente de um homicídio causado por um consumo de um medicamento, casos envolvendo também situações mais complexas como um produto químico que entra em circulação, um produto que entra em circulação, que vem estar eventualmente contaminado, enfim, todas essas discussões, nós podemos analisar o nexo de causalidade também nos crimes omissivos, ou seja, tudo isso é bastante complicado e eu não quero sobrecarregar vocês logo na largada. Eu quero fazer esse nosso estudo de uma forma gradativa, gradual, evoluindo de situações mais simples para situações mais complexas, permitindo que vocês possam, a partir daí, atirar as próprias conclusões. Então vejam, nexo de causalidade nada mais é do que uma relação de causa e efeito entre conduta e resultado. É uma ligação que se estabelece entre a ação praticada pelo sujeito e um resultado típico previsto em lei, e que é fundamental para a caracterização deste crime. Primeiro ponto. Segundo ponto, em que crimes isso fica mais fácil de ser percebido? Nos chamados crimes materiais, pela sua estrutura, pela sua caracterização. Que artigo de lei eu preciso verificar quando eu estiver falando de nexo de causalidade? Artigo 13 do Código Penal. Ali vocês vão ter um bom compilado de informações relevantes para nossa análise e nosso estudo relativo ao nexo de causalidade. Perfeito, pessoal? Bom, não preciso dizer para vocês que o próprio estudo do nexo de causalidade, das relações do nexo causal, foram evoluindo com o passar do tempo. Nós tivemos várias explicações, desde explicações às vezes um pouco não racionais, não muito lógicas, até chegarmos a um processo de uma certa racionalização do processo do nexo de causalidade. E a nota doutrinária e teórica que eu gostaria de passar para vocês agora é a chamada teoria da equivalência das condições, algo que vocês vão encontrar na doutrina como a chamada teoria da conditio sine qua non. Ou seja, a teoria da conditio sine qua non tem grandes méritos para o estudo de direito penal e para o estudo do nexo de causalidade? Sem dúvida que sim. Contudo, não é uma teoria, que esclarece todos os problemas. Pelo contrário, mantém presente alguns problemas que a gente não consegue solucionar. Eu aponto para vocês alguns problemas que a teoria da equivalência das condições não consegue resolver por si só, que é o chamado regresso ao infinito. Porque vejam, para a teoria da equivalência das condições, ela não consegue diferenciar o que é uma causa de um resultado e o que é uma chamada condição para um resultado. Por uma razão muito simples. Ela vai considerar como causa ou condição todo fator, humano ou não, que de alguma forma contribuir para o resultado. Ou seja, no final das contas, qualquer coisa é causa. E esse perigo de ser qualquer coisa uma causa leva ao problema mais grave e mais severo que a teoria da equivalência das condições sofre, que é o chamado risco de um regresso ao infinito. Se toda causa pode ser uma condição e se toda condição também é uma causa, eu sempre posso dar um passo atrás. Então, se eu pegar uma cena do sujeito que puxa o gatilho contra a outra querendo a morte dela, eu posso dar um passo atrás e perguntar, bom, mas quem vendeu essa arma então também dá causa ao resultado. E se esse sujeito que vendeu a arma não tivesse nascido, então ele não teria vendido a arma, a pessoa não teria comprado a arma e ele não teria usado a arma para matar alguém. E se essa pessoa, e assim nós vamos
ao processo do regresso ao infinito. Isso é um perigo muito grave que essa teoria originalmente apresentava, que foi superado, evidentemente, mas ele traz esse problema prático de permitir um chamado regresso ao infinito. Tá? Bom, claro que não diferenciar e não definir de forma clara e precisa o que é a causa e o que é a condição de um comportamento, de um resultado, isso traz também problemas bastante sérios, bastante severos. Tentando solucionar esse problema, nós criamos, e na verdade não é nós, um autor elaborou uma teoria chamada o método hipotético da eliminação de Thiem, que ele faz o seguinte raciocínio. Para saber se um determinado comportamento é causa do resultado, eu preciso suprimir mentalmente aquela conduta, aquela ação para saber se o resultado ocorre. Pensem o seguinte, se eu suprimo mentalmente a conduta de puxar o gatilho, o resultado ocorre? Não. Então, o que causa a morte da pessoa é puxar o gatilho. Isso permite responder uma série de problemas, talvez problemas mais simples, talvez problemas mais evidentes, mas não consegue solucionar todos os problemas. E estes problemas, que são talvez os mais delicados, eles criam problemas quase que insolúveis. Como é que eu sei que um determinado comportamento produziu um resultado? Como é que eu tenho tanta certeza? Pensem o seguinte, se nós pegarmos um medicamento e temos suspeita de que esse medicamento causa prejuízo à saúde da pessoa, como é que eu sei que é o medicamento que causa ou não causa o prejuízo à saúde das pessoas? Bom, eu suprimo mentalmente a conduta e o ato de consumir o medicamento. E aí eu preciso verificar na prática se existe o resultado ainda. E a resposta, na maior parte das vezes, é que o resultado continua existindo. Esse foi um caso que aconteceu na Alemanha, o caso do medicamento Contergan, que era um medicamento para controlar o mal-estar, os enjoos e as dores de cabeça das mulheres durante o período da gestação, e que, passados 9 meses, essas mulheres elas começaram a dar à luz a crianças que nasciam com deformidades físicas. E aí se chegou à discussão de que seria possível responsabilizar os donos do laboratório farmacêutico pelas lesões corporais. Claro, para responsabilizar eles penalmente não adianta só ter uma suspeita de que é o medicamento. Eu preciso comprovar que a conduta produziu o resultado. Ou seja, eu preciso comprovar que foi o medicamento colocado em circulação que produziu o resultado. E aí nós começamos a ter o problema do processo criminal. Como eu consigo demonstrar isso no processo criminal? Como é que eu consigo estabelecer esta relação de causa e efeito entre o consumo do medicamento e o resultado? Isso não é tão simples assim. E esses casos, pessoal, de eliminação hipotética, às vezes não levam a uma resposta satisfatória. Por quê? Eu elimino hipoteticamente o consumo do medicamento. O resultado continua ocorrendo? Sim e não. E aí eu não tenho uma resposta conclusiva. E se eu não tenho uma resposta conclusiva, o resultado em termos do direito penal tem que ser o seguinte: se eu não consigo demonstrar que a conduta praticada pelo sujeito deu causa ao resultado, eu não posso legitimamente impor a ele a responsabilidade pela produção do resultado. E isso, pessoal, dependendo do caso, pode ser muito, muito, muito ruim. Não ruim em termos jurídicos, porque juridicamente uma decisão nesse sentido é perfeita, mas em termos de sentido que a população em geral vai entender. Mas esses problemas de comunicação da sentença, da decisão, do efeito prático dela, a gente pode discutir em outros momentos. A minha preocupação agora é em discutir com vocês o nexo de causalidade. Então ele precisa ser demonstrado, ele não pode ser presumido, eu não posso achar que ele está presente, ele precisa estar concretamente presente no caso. Ok, pessoal? Bom, vistas as críticas, vistos os problemas que a teoria da equivalência das condições apresenta, nós buscamos, enfim, a doutrina penal foi buscando ao longo do tempo o desenvolvimento de elementos que buscassem delimitar, principalmente para corrigir o problema do regresso ao infinito. E o primeiro modo de tentar limitar e corrigir os problemas foi a utilização do dolo e da culpa como formas de delimitação. De forma bastante simples, se a conduta praticada pelo sujeito, se a ação penalmente relevante praticada pelo sujeito não tivesse dolo ou culpa, ela não seria uma ação penalmente relevante para fins penais e, portanto, não teria a possibilidade de causar o resultado.
Ou seja, não existindo dolo ou não existindo culpa, nós poderíamos simplesmente dizer que o resultado foi decorrente de um fortuito, de uma coisa que independe do controle do sujeito. Claro que a ausência de dolo ou culpa traz também problemas. Primeiro problema que eu preciso dizer para vocês: nem todos os casos de dolo ou culpa, ou principalmente de culpa, estão relacionados diretamente com a previsibilidade. Nós temos uma situação chamada culpa inconsciente, em que nós não teríamos a possibilidade de delimitar o nexo causal a partir dele. E isso gera também problemas práticos muito complicados. De qualquer sorte, pessoal, a forma mais segura, mais, digamos assim, técnica de limitação e delimitação proposta para a teoria da equivalência das condições ou da conditio sine qua non é o chamado juízo das concausas absolutamente independentes e relativamente independentes. Vejam, o que primeiro de tudo é uma concausa? Isso eu vou continuar falando com vocês. Concausa é uma causa concorrente a uma causa principal. Ou seja, nós vamos ter uma conduta principal praticada pelo sujeito e a possibilidade de termos uma outra concausa, uma causa concorrente a esta causa principal. Podemos ter as chamadas concausas absolutamente independentes, que são aquelas concausas que não possuem nenhuma relação com a conduta principal. Ou seja, nesses casos nós temos uma verdadeira ruptura do nexo causal criado por aquela conduta principal, inicialmente praticada. Imaginem a seguinte cena. Vocês desejam me matar. Vocês me dão uma facada. Eu estou cambaleando, estou na calçada, um carro desgovernado perde o controle, entra na calçada, me atropela e eu morro atropelado. Vocês tinham dolo de me matar? Sim. Vocês praticaram uma ação penalmente relevante? Sim. Vocês produziram o resultado morte? O que causou a morte foi um comportamento absolutamente independente da conduta de vocês, porque eu não consigo estabelecer uma relação entre dar a facada e um carro perder o controle e passar sobre a pessoa na calçada matando ela. Ou seja, não há relação. Vocês são autores de algum crime? Sim. De homicídio consumado? Não. Porque vocês não produziram o resultado morte com a conduta de vocês. Vocês apenas praticaram atos correspondentes a uma tentativa de homicídio. Vejam que o processo das concausas, as chamadas concausas absolutamente independentes, elas criam uma verdadeira ruptura do nexo causal ou do desdobramento causal natural decorrente da conduta praticada por vocês inicialmente. Isso quer dizer, vocês dão início à execução do crime, mas o resultado de que depende a prática do crime não é produzido pelo comportamento de vocês. Ele é produzido por um comportamento completamente aleatório, completamente alheio ao que vocês haviam praticado. Então esse é o primeiro ponto de delimitação importante que vem consolidado no nosso Código Penal. O segundo ponto importante para fins de delimitação, que são as chamadas concausas relativamente independentes, vejam, elas são relativamente independentes porque elas possuem uma relação de dependência direta com a conduta praticada por vocês. Vai existir a conduta praticada inicialmente? Vai. Vai existir uma concausa, que é uma causa concorrente a ela? Vai. Se vocês suprimirem a conduta principal de vocês, a concausa existe? Porque ela é relativamente independente. Já se fosse o caso de uma concausa absolutamente independente, se vocês suprimirem a conduta de vocês, a concausa continua existindo? Sim, ela continua existindo. Logo, o que produz o resultado quando se está diante de uma concausa absolutamente independente é a concausa, absolutamente independente. Agora, quando vocês estiverem diante de uma concausa relativamente independente, bom, aqui vocês têm uma relação de dependência que, se vocês suprimirem a conduta de vocês, desaparece a concausa. Agora, pode acontecer da concausa produzir o resultado sozinha? Sim. Pode acontecer da concausa produzir o resultado somando efeitos à conduta de vocês? Sim. E isto que torna o estudo do nexo de causalidade tão importante e tão interessante. Vocês vão pegar o seguinte, pessoal. Nos casos envolvendo concausas relativamente independentes, vocês vão ter uma ação que vai produzir um nexo causal visando a produção do resultado pretendido pelo sujeito. Tá?
tá? Primeiro de tudo, nós já estamos falando de ações penalmente relevantes, ações que têm um interesse específico em produzir uma ofensa ou bem jurídico, ações que já são aparentemente vinculadas a um tipo penal. Mas o que acontece durante este percurso de tempo entre a ação e a ocorrência do resultado? Um outro fator causal surge, em razão da conduta de vocês. Peguem o seguinte exemplo. Vocês querem me matar. Vocês me dão uma facada. Eu sou colocado numa ambulância. Essa ambulância sai em alta velocidade, sofre um acidente, capota e eu venho a morrer em razão do acidente dentro da ambulância que estava me socorrendo. Primeiro ponto. Existe nexo causal entre a conduta de vocês e a minha morte? Não diretamente, mas a ação de vocês produziu a minha morte. Foram vocês quem me mataram? Foram vocês quem produziram a minha morte? Não. Tem concausa aqui? Tem. Absoluta ou relativamente independente? Alguém vai dizer, professor, é absolutamente independente, porque não tem relação nenhuma entre uma facada e um acidente de ambulância. Calma. Tem relação sim. Um acidente de ambulância salvando uma pessoa ferida depende da conduta de alguém sendo ferido por essa conduta. Logo, nós estamos falando de uma concausa relativamente independente. O grande fato que nós temos que analisar aqui é, este acidente mata por si só ou não? Este é o grande ponto que nós temos que analisar. Como neste caso eu já coloquei para vocês que eu morri em razão do acidente, significa dizer que foi o acidente que me matou. Então nós estamos falando de uma concausa relativamente independente que por si só produziu o resultado morte. E vocês vão responder apenas por homicídio tentado. Porque o resultado que ocorreu por concausas relativamente independentes, supervenientes que por si só produziram o resultado. Agora, se nós estivermos diante de uma concausa relativamente independente que não produziu o resultado por si só, isso significa dizer o quê? Temos a conduta principal, temos uma concausa que está diretamente conectada com ela, que se eu suprimir a conduta principal, ela desaparece, mas esta concausa, ela se encontra dentro da linha de desdobramento natural da conduta anterior. Ou seja, pode existir uma situação em que os efeitos sejam decorrentes necessariamente da conduta praticada, mas, em razão da concausa, isso venha a ser agravado ou intensificado. Pensem a seguinte cena. Vocês querem me matar. Vocês me desferem inúmeras facadas no tórax durante o tronco todo. E eu fico extremamente debilitado. Eu fico em estado muito fragilizado. Eu sou levado às pressas para o hospital, mas no deslocamento ocorre um engarrafamento e eu venho a falecer. O que me matou? O engarrafamento ou as facadas de vocês? As facadas de vocês. Agora, o engarrafamento, eu ficar preso no trânsito, estando gravemente ferido, não é um fator que contribui para a ocorrência do resultado? Sim, contribui. E contribui de forma decisiva, porque se eu não tivesse ficado no engarrafamento, eu correria o grande risco de ser salvo. Então vejam, pessoal, esses exemplos aqui, e este caso específico, eu pergunto, foram vocês quem causaram a minha morte? Sim. Neste caso específico, vocês responderão pelo resultado morte, porque vocês estão diante de uma concausa relativamente independente que não produziu por si só o resultado. Por quê? A minha morte era algo absolutamente previsível e esperado a partir da conduta que vocês praticaram. Tá certo, pessoal? Isso, pessoal, vai ser muito interessante quando a gente discutir outros casos. Depois eu vou trabalhar um pouco mais detidamente esses exemplos com vocês para a gente entender cada uma das hipóteses, tá, pessoal? Esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas ele é importante para dar uma contextualizada inicial, para que a gente entenda qual é que é a dinâmica, qual é que é digamos assim, quais são os detalhes que envolvem o estudo do nexo de causalidade e principalmente essa delimitação proposta pelas chamadas concausas, absolutamente independentes e relativamente independentes, tá, pessoal? Os detalhes a respeito dessas concausas eu vou complementar com vocês nos próximos vídeos, mas por hoje seria isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tenha surgido a partir desse vídeo, qualquer curiosidade que tenha surgido a partir dessa visão inicial que vocês estão tendo sobre o tema,
entre em contato comigo, manda uma mensagem lá no fórum de dúvidas para a gente ir debatendo e qualquer coisa seguimos em contato, tá, pessoal? Grande abraço a todos, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.